Olá, bom dia para vocês, boa tarde, boa noite, dependendo do horário aí que vocês estão me assistindo. Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos falar sobre os descartes do narcisista. O narcisista, ele tem várias maneiras de fazer o descarte com a vítima. E é disso que nós vamos falar hoje aqui. A vítima já passou pelo love bomb, bombardeio de amor. A vítima já passou ali pela desvalorização. E ela está totalmente confusa, porque as informações ali não estão conversando mais. Aquela pessoa maravilhosa, aquele príncipe encantado, de repente parece ser outra pessoa, não parece ser a mesma pessoa. E ela começa a procurar ali uma explicação na sua mente do porquê que aquilo tudo está acontecendo com ela, né? E muitas das vezes ela também vai buscar essa explicação com o narcisista, com o abusador. Então é quando ela, muitas das vezes, ela vai fazer uma DR com ele, né? Vai discutir a relação com ele. E quando ela faz isso, ele usa algumas táticas que deixa a vítima ainda mais confusa. Uma dessas táticas é o gaslighting, que eu vou falar sobre o gaslighting em outra oportunidade, mas para vocês terem uma ideia do que é o gaslighting, é um jogo psicológico que o narcisista, o abusador, faz com a vítima para que ela pense, para que ela ache que ela está ficando louca. É um jogo psicológico muito perverso. E isso vai deixando a vítima cada vez mais confusa. Quando ela vai fazer essa DR com ele ou com ela, deixando bem claro aqui que abusador pode ser, ou narcisista pode ser homem ou pode ser mulher. Falamos sempre no masculino, mas é tanto homem quanto mulher. Então, quando a vítima vai fazer uma DR com o narcisista, ele vai dar algumas explicações, dependendo da reclamação que a vítima vai fazer com ele. Como, por exemplo, se a vítima reclamar com ele que ele já não está dando atenção para ela, que ele já não sai mais com ela, já não passeia mais com ela como antes, provavelmente ele vai dizer para a vítima que anda muito cansado, trabalhando muito, estudando muito, né? Tudo depende, como eu já sempre falei aqui, essa dinâmica entre abusador e vítima depende de um contexto, depende do estilo de vida da vítima, do abusador, da personalidade da vítima, da personalidade do abusador. Então, por exemplo, se ele estudar, ele vai falar que está cansado, que está estudando muito, ou então se ele só trabalhar, vai falar que tá trabalhando demais. E a vítima até mesmo vai ficar com sentimento de culpa, vai achar até, vai ficar se questionando. Será que eu tô sendo muito chata? Será que eu tô sendo muito exigente? Enfim, ela vai ficar ainda, muitas das vezes, se questionando. Isso é muito normal. Bem, a desvalorização, ela está muito ligada com o descarte. Aliás, a desvalorização já pode ser um descarte, não um descarte definitivo, porque na dinâmica desse relacionamento, a vítima provavelmente vai passar por vários descartes, né? Podemos até dizer alguns mini descartes. Então,
muitas das vezes, o que está acontecendo ali, né? Ele pode fazer um descarte temporário com a vítima, porque muitas das vezes ele está ali, enquanto ele está fazendo a desvalorização com a vítima, deixando a vítima de lado, não dando mais atenção e tal, ele está, por outro lado, fazendo um love bombing com uma outra vítima secundária. Narcisistas sempre têm outras vítimas secundárias. Então, enquanto ele desvaloriza uma, ele coloca a outra no pedestal. E a vítima nem sonha com isso, muitas das vezes, nem desconfia de nada. Se ele não mora com a vítima primária, ele pode simplesmente desaparecer. É o que chamamos de ghost. Ele passa a não atender mais as ligações da vítima, não responde mensagens. Inclusive, no vídeo anterior que eu falei sobre a desvalorização, eu falei sobre um relacionamento com um narcisista que eu tive quando eu tinha lá meus 20 anos de idade. Ele fez o descarte dessa forma. Ele simplesmente sumiu das minhas vistas. Aquele homem apaixonado, todo cheio de atenções, etc, etc, simplesmente desapareceu. Naquela época, inclusive, era uma época onde nós não tínhamos telefone, eram poucas pessoas que tinham telefone. Nós, pobres mortais, tínhamos que usar o orelhão e muitas das vezes não tinha um orelhão perto da nossa casa. Então, quantas vezes que eu tive que procurar um orelhão que funcionava, porque às vezes o orelhão que a gente achava ainda não estava funcionando, e aí ia ligar para o dito cujo, mas ele não atendia as ligações, deixava recado, ele não retornava, e foi assim uma época horrível, terrível mesmo. Agora, com o abusador pelo qual eu fui casada, eu sofri vários descartes dentro do casamento. E o primeiro grande descarte que eu sofri foi quando ele resolveu fazer lá uma faculdade. E durante aqueles 4 anos da faculdade, eu fui totalmente ignorada, desprezada. E quando eu tentava conversar, fazer uma DRzinha, eu recebia o tratamento do silêncio. Era uma indiferença avassaladora. Eu parecia invisível dentro da minha própria casa. E ali, nessa ocasião, eu fazia exatamente aquilo que eu falei no vídeo anterior, quando a vítima começa a sofrer a desvalorização, que foi me desdobrar para resgatar aquele personagem, aquela pessoa que nunca existiu. Eu comecei a me desdobrar, fiz inúmeras coisas para, como diz o Roberto Carlos, só me falta ficar nu para chamar a sua atenção. Foi mais ou menos assim. Eu só faltei pendurar uma melancia no meu pescoço para ser notada. E aí, né, logicamente, depois daqueles 4 anos de faculdade, é que eu descobri que o dito cujo, a criatura, tinha se apaixonado pela colega da sala de aula da faculdade.
E ele estava realmente nessa época pronto para me dar um descarte definitivo. E isso só não aconteceu porque a moça não quis cair na teia maligna dele. Se ela tivesse caído, ela teria passado por tudo que eu passei. E aí, como o planinho dele não deu certo, ele resolveu vestir novamente a máscara do bom moço. Justamente porque não deu certo. Porque se tivesse dado certo, naquela época eu já teria sido descartada sem pena, sem dó. Bem, outra maneira também que o abusador, o narcisista, descarta a vítima é quando ele, muitas das vezes, ele já tem uma vítima secundária, satisfazendo ele sexualmente, e aí ele deixa de procurar a vítima primária. Com isso, a vítima primária, ela sofre o afastamento emocional e também o afastamento físico. E isso geralmente acontece junto com o tratamento de silêncio, onde ele deixa até mesmo de falar com a vítima. É muito comum acontecer isso. Outra forma de descarte é quando ele provoca uma situação ali de conflito para se ausentar do vínculo familiar, onde muitas das vezes ele sai de casa dizendo que vai dar um tempo, que vai esfriar a cabeça, que vai repensar a relação. Isso também é uma forma dele descartar a vítima. Muitas das vezes ele pode dizer que vai viajar, que vai passar um tempo em tal lugar assim, de repente na casa de um amigo, de um parente, e ali ele está descartando a vítima. Agora, enquanto a vítima tiver algum tipo de suprimento para dar para ele, ele vai fazendo os descartes temporários, ali mesmo dentro da relação, né? Porque de repente está sendo cômodo para ele ter ali o serviço, né? Que a vítima lá tá lavando, passando, cozinhando para ele, né? Cuidando dele. Ou então pode ser o financeiro, né? Ele ainda tem bastante suprimento financeiro para ele explorar, né? Ou de repente um status social, por exemplo. E aí ele vai mantendo a relação ali com aquela vítima primária, mas vai dando alguns descartes, como do tipo desse que nós falamos aqui. Agora, muitas das vezes também, ele não vai querer terminar a relação com a vítima. Os narcisistas são infantiloides. Eles não têm responsabilização afetiva. Eles não se autorresponsabilizam por nada. Então, o que ele faz? Ele vai fazer com que a vítima peça para sair da relação. E o que ele faz? Ele vai intensificar tanto os abusos com a vítima, de forma que a vítima vai querer se libertar
sair daquele ciclo abusivo que ela já não aguenta mais. Então ele vai cavar isso. Ele vai fazer com que a própria vítima peça para sair do relacionamento. E por que que ele faz isso? Para ele sair como vítima. Afinal de contas, ele tem um fã-clube dele, que muitas das vezes são os parentes, alguns amigos, né? Que ele sempre tem alguns amiguinhos. Tem muitos amigos, não. E amigos de verdade também eles não têm. Mas sempre tem alguns amiguinhos. E aí ele vai sair do relacionamento se vitimizando, como sendo o pobre coitado que levou o pé lá, né? No meu caso, por exemplo, a família do abusador até hoje fala para algumas pessoas que eu coloquei ele para fora de casa sem nenhum motivo. O coitadinho foi colocado para fora de casa sem dar nenhum motivo para mim. Então, ele se saiu bem, sem responsabilidade nenhuma, né? E ainda ficou como o pobre coitado. Agora, não importa se o descarte é feito pelo narcisista ou se ele induziu a vítima a acabar com o relacionamento. Isso, gente, reforça a grandiosidade dele. Porque nesse filme de terror, que é viver com um narcisista, um abusador, ele é o protagonista, o roteirista e o diretor do filme. Ele é que comanda. A vítima é apenas um coadjuvante, onde ela vai fazer o papel que ele quer que ela faça. Simples assim. E o descarte final, ou a saída da vítima desse ciclo perverso, infelizmente, ainda não é o fim desse filme de terror. Ainda tem outras coisas ainda para acontecer depois do fim desse relacionamento. E é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo, sobre o pós-descarte. Porque muitas das vezes a vítima sai de um relacionamento abusivo, assim, achando que vai só virar a página e seguir em frente com a vida dela. Mas não. Pior que não. Ainda tem pós-descarte. E é isso que eu vou falar no próximo vídeo. Hoje o meu recado para você é o seguinte: se você está passando por esses abusos, procure rapidamente ajuda com um profissional. Mas um profissional que entenda de abuso emocional e psicológico, porque nem todo profissional da saúde mental tem esse entendimento. Você, meu querido, minha querida, não merece passar por isso, de jeito nenhum. Agora, se você já foi descartada ou descartado, dê graças a Deus por isso. Graças a Deus. Se você ainda não foi descartado, não espere esse abusador descartar você. Não dá esse gosto para ele. Se liberte, tá? E aí você vai cantar para ele uma música que Fafá de Belém canta belamente, onde ela fala assim, olha: jogue a
cópia da chave por debaixo da porta, que é para não ter motivos de pensar numa volta. Fique junto dos teus, boa sorte e adeus. É isso que você tem que cantar para o narcisista ou para a narcisista, tá? Porque se você ainda deixar a chavezinha com ele, se você deixar uma brecha que seja deste tamaninho para ele, o ciclo vai continuar. E é isso que nós vamos falar no próximo vídeo, sobre o pós-descarte, tá bom? Eu sou Sulamita, terapeuta comportamental cognitivo, uma sobrevivente, graças a Deus, ao bom Deus, uma sobrevivente de abuso emocional e psicológico. Hoje eu estou aqui ainda me recuperando, mas já estou ajudando pessoas que passaram ou que passam pelo abuso emocional psicológico. E se você quiser a minha ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Escreva para mim no meu e-mail sulatj@hotmail.com. Conta a sua história, eu vou analisar e vou te responder, tá? Vou fazer isso com muito carinho. Agradeço você que ouviu aqui o meu vídeo, que viu o meu vídeo. Se você gostou das informações, dá o seu like, tá? Aquele joinha aí no YouTube. Compartilhe com outras pessoas que você pode estar ajudando a salvar uma vida. Se você gostou do canal, se inscreva no canal, tá? Por favor, se inscreva no meu canal. Se quiser receber as notificações para outros vídeos, clica ali naquele sininho que vocês vão receber. No mais, eu quero agradecer muito, muito mesmo, por vocês terem me ouvido, terem me assistido, tá bom? Um beijo enorme para vocês.